Olá! Nesse domingo de sol eu gostaria de trazer para vocês algumas reflexões. E eu vou começar com uns pensamentos do Fernando Pessoa, que eu amo. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os mesmos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo de travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Tempo de travessia. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Algumas pessoas continuam se estabelecendo à margem de si mesmas, com as mesmas dores, com os mesmos medos, com os mesmos fracassos, com o mesmo caminho. Parece até que a vida, ela repete ciclicamente aquelas dores para mostrar, para apontar que esse ciclo precisa ser fechado. E olha só, se houvesse qualquer coisa que pudesse ser feito com relação ao que foi, ao passado, a forma como os meus pais me trataram ou deixaram de me tratar, as dores que eu senti quando eu era pequena, as faltas que eu tive na minha adolescência, se algo pudesse ser feito, ok. Que gritássemos, nos debatêssemos para que algo pudesse ser feito. Mas esse ciclo está fechado. E se esse ciclo não se fechar no seu coração, vai ser sempre uma repetição das mesmas dores. Aquilo que nós não aceitamos aprisiona-se dentro de nós de uma tal forma que nós não iremos conseguir sair. Nietzsche fala que aquilo que não nos mata só me fortalece. Aquilo que não me mata só me fortalece. E que tipo de força é essa? É a força da mudança do ciclo, é a força da travessia. E onde é que está? O que é da questão? Eu só posso caminhar, seguir e parar de sentir e repetir as mesmas questões quando eu olho para as minhas raízes. Putz, Jack, de novo, raízes e pais? Sim, de novo, sempre a mesma coisa. Porque não tem outro caminho, não tem outra forma. Não tem outra forma de nos conectarmos, de não recebermos a força da vida. Quando nós excluímos os nossos pais, quando nós rejeitamos as nossas histórias, a sensação é que existe uma força, sim, a força da raiva. Só que essa força é destrutiva, nos destrói, nos leva a relacionamentos destrutivos, a histórias destrutivas. A força de que eu preciso é, sim, eu me rendo à minha história, porque não há nada que eu possa fazer a respeito dela. Quando eu não tomo isso para mim, quando eu não olho para essas experiências como algo que pode me fortalecer, às vezes eu não olho com alegria. Tudo bem, tudo certo. A questão é olhar e me dobrar como alguém que não tem a menor competência de saber o que se passou, o que se passa na vida dos pais e das famílias, das gerações que vieram antes dele. Você não tem noção do que eles passaram. E eu não gostaria que hoje você entendesse o que eles passaram. Mas o que eu gostaria hoje é que você entendesse que não existe caminho nenhum para a liberdade de uma vida boa, de uma vida mais leve, se eu não me conecto com a minha história, com os meus pais e digo, sim, aconteceu. E agora? A partir daí, o que eu faço? Ficar rodeando nas mesmas coisas já é algo que não tem trazido um benefício para você. O que nós precisamos fazer? Eu tenho dito isso para os meus clientes. Existem preços que já foram pagos. Existem preços de dores que já foram pagos pela minha família, pelos meus ancestrais, pelos meus pais, pelos meus avós. E se eu os tenho dentro de mim, eu tenho experiências que já foram feitas, que já foram usufruídas com dor. Usufruídas com dor é meio estranho, mas olha só.
eu posso usufruir dessas experiências dolorosas que eles tiveram, para que eu não precise passar por elas de novo. Eu tenho que tomar esses pais e esses ancestrais e essas histórias para mim como histórias de pessoas que pagaram um preço alto. E se eles estão dentro de mim, essas experiências também estão dentro de mim. E agora, eu tomando essas experiências, eu não preciso repeti-las. E só há um caminho para fazer isso. É o caminho da aceitação desses pais. Aceitação dessa história. Sim, eu sofri. Sim, foi difícil. E agora eu tomo tudo isso, todas essas experiências, para que eu possa me fortalecer. Aceitar a força da vida que vem dos pais é não alimentar o vitimismo e o ressentimento que só me leva para continuar no mesmo ciclo e não usar essas experiências dentro de mim como, uau, eles já passaram, agora eu não preciso passar. Uau, eu já passei, eu já cresci e agora eu não preciso transmitir isso para os meus filhos, a mesma dor. Eu preciso aceitar tudo como foi, sabe por quê? Porque quando eu aceito tudo como foi, e é uma realidade, não tem um caminho de volta, eu sigo para o único caminho possível, que é o caminho da liberdade. Existem dois caminhos, o caminho do fracasso e o caminho da liberdade de viver bem. O caminho do fracasso é eu ficar remoendo as mesmas questões, as mesmas dores, não aceitando os meus pais, alimentando ressentimentos e assim não fechando o ciclo que já se foi. E existe o caminho da liberdade. A felicidade, ela tem braços e ela foge das lamúrias. Você fala pra mim, é difícil pra caramba, Jaque. Sim, eu sei que é difícil. Então procura ajuda. Faz algo para que você encerre esse ciclo. Senão não vai ter o tempo da travessia nunca. Você vai estar com 99 anos de idade se lamuriando porque não teve o que não teve. Não recebeu o que não recebeu. Potes! Você já sabe que não recebeu. Agora busque fortalecer o seu ser para que algo aconteça na sua vida. E eu digo isso com muito respeito a você e a sua história e a sua dor. Chega de lamúria. Negar as origens e apagar a identidade. Você está apagando a sua identidade. E é por isso que não consegue prosperar, é por isso que não consegue seguir, é por isso que não consegue sair de rodear a mesma dor. E aí, muitas vezes, nós buscamos nos outros aquilo que nós não recebemos numa tentativa de abrir a porta como um martelo. Diz Juan Garriga. E abrir a porta com um martelo no lugar da chave, a gente consegue, só que a gente destrói a porta. E aí é vida destruída, sem gozo, sem alegria, sem vivacidade. A vida nos impõe realidade e podemos ao máximo nos esgoelar e perder a paz. Honrar os pais significa fazer algo de bom com a vida que nós recebemos. Algo de bom com a vida que nós recebemos. Tem um trecho que eu separei aqui para ler. Deixa eu ver onde que tá. Ai, onde que eu coloquei? As nossas lealdades... Para, Maia. A Maia não tá me deixando terminar. As nossas lealdades se expressam no mais e não no menos alegria. Que as nossas lealdades se expressem no mais e não no menos. Na alegria e não nas lágrimas. Na expansão e não na contração. Que possamos militar no impulso da vida e não no da não vida. Que nós possamos triunfar apesar dos pesares. Pensa sobre isso. É algo tão profundo. E não existe outra forma de caminhar bem.
olhe para os seus pais e conscientemente decida: eu preciso aceitar. Baixa a cabeça e diz: por favor, papai e mamãe, me ajudem a aceitar o que foi da forma como foi, porque eu quero viver bem. Beijo pra você e bom domingo!